explicando as interpretações cristãs sobre o fim dos tempos. Pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo é a ideia de que a volta de Jesus acontecerá antes de um tempo conhecido como Grande Tribulação, e se daria em duas fases. Primeiro, ele viria secretamente e a qualquer momento arrebatar todos os cristãos verdadeiros e os acomodaria no céu durante 7 anos. Esta é a famosa doutrina do arrebatamento. Durante esse tempo, a Terra viveria um tempo chamado de Grande Tribulação, onde toda a Terra seria governada por um governante supremo chamado Anticristo, que iria perseguir Israel e as pessoas que se tornarem cristãs durante esse tempo. Além disso, durante este tempo, Deus derramaria sua ira na terra. No final desse tempo, Jesus voltaria de novo na segunda fase de sua vinda, junto com os cristãos arrebatados na primeira fase, derrotaria o anticristo, salvaria Israel da destruição e estabeleceria seu reino na terra. O pré-tribulacionismo se baseia em textos como 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, onde fala de um arrebatamento de cristãos, promessas que o apóstolo Paulo faz à igreja de Tessalônica sobre o livramento da ira que os pretos acreditam que se refere à grande tribulação, a promessa de proteção de Jesus à igreja de Filadélfia e a ausência da palavra igreja nos capítulos 5 a 19 do Apocalipse, onde os pré-tribulacionistas entendem que se refere à grande tribulação. Mesotribulacionismo. Enquanto o pré-tribulacionismo afirma que Jesus arrebatará os cristãos antes do tempo da tribulação, o mesotribulacionismo afirma que Jesus arrebatará os cristãos no meio dela. Então, se a tribulação dura 7 anos, Jesus voltará depois de 3 anos e meio de tribulação, tempo que, segundo essa visão, o anticristo consolidaria seu poder. Para o mesotribulacionista, os primeiros 3 anos e meio de tribulação serão marcados da ira do anticristo contra os cristãos, e os últimos 3 anos e meio seriam marcados pela ira de Deus contra o anticristo e seus seguidores, onde os cristãos não estariam mais presentes na terra. Para essa visão, quando Paulo fala que a igreja não foi destinada para a ira, ele está falando da segunda metade da tribulação, onde a ira de Deus cairá sobre o anticristo. Outro argumento usado para defender essa visão é o argumento da última trombeta. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que antes da ressurreição dos mortos, que acontecerá na vinda de Cristo, a última trombeta deve ser tocada. Aqueles que defendem essa visão acreditam que a última trombeta mencionada pelo apóstolo Paulo se refere à 7ª trombeta do Apocalipse, que é tocada no meio do período de 7 anos de tribulação, segundo essa visão. Pós-tribulacionismo. Se o pré-tribulacionista acredita que Jesus voltará antes da tribulação e o mesotribulacionista acredita que virá no meio, o pós-tribulacionista acredita que ele virá no final dela. Por isso, a vinda de Cristo é única e completamente visível, segundo essa visão. Então, antes de Jesus voltar, aconteceria um período de tribulação que seria a ira do anticristo contra a igreja. Na tribulação, Jesus voltaria, derrotaria o anticristo e livraria seu povo. Os defensores dessa visão argumentam que Jesus e os apóstolos jamais falaram de 2 vindas ou de uma vinda em 2 fases, como afirma as 2 visões anteriores. Mateus 24, por exemplo, Jesus fala apenas de uma vinda visível e em glória. Para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento de cristãos mencionados pelo apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses acontecerá junto com a vinda em glória visível de Cristo. Além disso, os pós-tribulacionistas veem que Paulo afirma que no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses que para Cristo voltar e os cristãos se reunir com ele, aparecerá primeiro a apostasia e o anticristo. As próximas visões giram em torno do que é chamado na teologia cristã de milênio. Ele aparece explicitamente apenas no capítulo 20 de Apocalipse. Mas o que seria esse milênio? Existem 3 teorias principais. O pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que o milênio de Apocalipse 20 é um reino literal de Cristo sobre toda a terra que será implantado após a segunda vinda. Ele reinará com os cristãos e terá como sua cidade principal Jerusalém e o povo de Israel restaurado. Durante esse período, o diabo será preso, o que fará com que a maldade do mundo diminua consideravelmente. Por causa disso, o mundo viverá 1000 anos de paz até o diabo ser solto novamente para tentar as pessoas e fazer a última rebelião contra Deus. E depois de ser derrotado, Deus restaurará a criação definitivamente. Os pré-milenistas defendem essa ideia através da leitura literal de Apocalipse 20 sobre o milênio e também com promessas de restauração do povo de Israel em um período de paz sobre a terra que se encontram principalmente no livro dos Salmos e nos livros proféticos do Antigo Testamento. Os pré-milenistas acreditam que esse período de paz profetizado se cumprirá depois da vinda de Cristo no seu reino. Amilenismo.
O amilenista acredita que o reino de Cristo descrito no Apocalipse 20 não é um período literal depois da vinda de Cristo, mas se refere ao tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, onde o evangelho está em expansão. Cristo reina espiritualmente por meio de sua igreja. A prisão do diabo de Apocalipse 20 não passa de uma alegoria ao tempo presente, onde os poderes das trevas estão limitados por causa do evangelho. Os amilenistas defendem essa ideia com base nas declarações de Jesus sobre a natureza do seu reino não ser terrena ou política. Além disso, Apocalipse 20 fala de duas ressurreições. Para o amilenista, a primeira ressurreição é espiritual e acontece quando as pessoas passam a seguir a Jesus. Segundo o amilenismo, imediatamente após a volta de Jesus, o juízo final irá acontecer sem a necessidade de um reino literal e político de Jesus no meio. E os novos céus e nova terra virão. Pós-milenismo. Os pós-milenistas acreditam que o reino descrito em Apocalipse 20 acontecerá antes da volta de Cristo e será um tempo em que o mundo viverá em grande período de paz, onde o evangelho alcançará a maioria dos habitantes da terra e o mundo será inteiramente cristão. Enquanto o pré-milenista acredita em um reino literal e político de Jesus após a segunda vinda, o amilenista acredita que esse reino é espiritual e compreende o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O pós-milenista acredita em um milênio onde Cristo reinará através do evangelho que alcançará a maioria das pessoas e trará prosperidade à terra antes da vinda de Cristo, ou seja, é um enorme otimismo. Os pós sustentam sua visão por meio de parábolas como a do grão de mostarda e do fermento, que simbolizam o avanço do reino de Deus na terra, e acreditam que todas as promessas de paz na terra profetizadas no Antigo Testamento se cumprirá antes da vinda de Cristo com o avanço do Evangelho. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus e que Ele continue abençoando sua vida.